Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que alegria de podermos estar juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Queremos de coração agradecer toda a emissora, no qual está transmitindo o nosso programa, acompanhando, e aos irmãos e amigos. Não importa qual religião você é, o importante é que você seja sincero para com Deus. E essa mensagem que eu estou dirigindo mais para o povo adventista também é para aqueles que gostam das coisas certas e que quer ouvir um assim diz o Senhor. E que não quer ser enganado, né? Porque muitos serão enganados. Mas diz a palavra de Deus, meu povo perece por falta de conhecimento. Eu diria no momento que é de não querer conhecer, que muitos sabem onde está a verdade, mas ele não procura a verdade. Ele se acomoda naquilo que ele está e aí ele continua. E naquele dia do juízo não vai ter desculpa. Você teve oportunidade, você que não quis conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Se você quer conhecer e você quer saber o que Deus, tanto no passado, presente e futuro, não perca essa série. A série é muito boa, é muito esclarecedora de tudo. Aquilo que você talvez nunca ouviu falar, você vai ouvir. Porque eu não tenho rodeio com as coisas. O que tem que falar, está escrito, está escrito. Não foi eu que escrevi. Mas eu acredito no que está escrito, tanto na palavra de Deus, quanto no testemunho da irmã White, entendido? Então, eu como adventista, eu acredito em Isaías 8:20. A lei é o testemunho. Se ele não falar dessa maneira, jamais verão a alma, ou jamais verão a luz, se referindo a Jesus. Aproveite essa oportunidade e não esqueça de acompanhar a série, transmitir para outros que gostam de ouvir a verdade. Vamos ouvir então um hino, o Pai Nosso, com a nossa irmã Lucimar.
Obrigado, minha irmã, por esse hino tão maravilhoso, o Pai Nosso. É um conselho, irmão White, de nós nunca sair de casa sem primeiro, pelo menos, orar, oração do Pai Nosso. E veja que é um respeito, um carinho muito grande pela oração orientada por Jesus, se dirigindo ao Pai, né? É muito importante, irmão, no mundo do qual nós vivemos, tanta crueldade, cada dia que passa, cada violência que a gente não podemos nem imaginar. Às vezes as pessoas procuram explorar de uma forma ou de outra, as pessoas matam, como quem está matando parece uma formiga. Com sinceridade, eu às vezes no banheiro, vou tomar banho, e vejo uma formiga, enquanto eu não ponho ela fora da porta do banheiro, eu não fico cegado, com medo de pegar e jogar água por cima dela e matar a bichinha. Então, uma formiga, é um inseto qualquer, mas a gente se preocupa, porque Jesus diz assim, aprendei, o vagabundo, né, o preguiçoso, aprendei com a formiga. Então, a formiga ela tem uma importância muito grande na história de Jesus, né, na vida, a Bíblia, é tão pequenininha, tem de todo tamanho, mas ela tem uma importância muito grande para com Deus e para aquele que reconhece. Agora imagine um ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, alguém simplesmente tira a vida por tirar. Aí quando a polícia mata os bandidos, aí dá a imprensa em cima, dá todo mundo em cima, porque para ver como foi que matou. Por que essa turma não vai lá e enfrenta os bandidos? Enfrenta ele, é tão simples. Vai lá de braços abertos, conversa com ele. Se você defendendo uma pessoa que tira a vida de outro, simplesmente por tirar, e você ainda acha ruim, porque realmente a polícia matou, quer dizer, a polícia tinha que enfrentar. E era preferir que, no caso dessas pessoas, que esses bandidos matem a polícia, que a polícia matar os bandidos. Alguma coisa tem que ir por trás, porque não é possível você defender uma coisa que está errada, você tem que procurar defender as coisas que estão certas. A violência está demais, e se não der chega nisso, não temos nem como sair na rua. Agora Deus vai dar um jeito, se ninguém der, Deus vai dar um jeito, e o jeito de Deus é devorar tudo, é acabar com tudo. Isso você pode ficar cegado, que vai chegar a hora que Deus vai destruir esse mundo todo, de norte a sul, de sul a norte, para onde for, vai ser destruído. Isso está escrito, a palavra de Deus será destruída. Então, que eu e você procure evitar de não sermos destruídos, mas que possamos estar vivos por ocasião da volta de Cristo e ir com Ele para o céu. Deus abençoe mais uma vez a todos. Nós vamos ouvir a irmã cantando um dos seus hinos, a irmã Lucimar, para a honra e glória de nosso Deus. Graças a Deus pelas rosas gentis, a luz do céu com seu matiz, por tanto dom eu ergo aos céus. Graças a Deus. Graças a Deus pela noite azul.
Amém. Que lindo o hino, né? Estou dando uma olhada aqui no estudo. Realmente foi preparado com muito amor, com muito carinho. Se os irmãos querem saber, eu comecei esse estudo aqui 29/12/2017, procurando. Aqueles que têm facilidade no computador, tudo, é muito fácil. Eu não tenho essa facilidade, então tem que pegar o livro, catando, conferindo se de fato uma coisa bate com a outra. E às vezes fico com um montoado de livros na minha mesa para procurar aquilo que eu de fato eu quero. Então foi com muito amor, com muito carinho. Ainda não terminei a série, ainda tem alguns estudos, mas a gente está fazendo aos poucos, né? E fazendo na medida do possível, fazendo aos poucos. Então é com muito amor, com muito carinho que preparamos essa série profética, para que os irmãos tenham conhecimento e os demais, o passado, o presente e o futuro. O que vai acontecer? Eu uma vez aconselho para os irmãos o conflito do século, né? Eu estava lendo o conflito do século e teve uma hora que eu peguei o trem lá em parece-me em São Miguel, Paulista, foi Itaim, Paulista, uma coisa assim. Eu sei que em São Miguel, uma coisa assim, entrou o senhor, estava tudo quase vazio, o trem, bastante espaço, mas eu estava lendo o conflito do século, justo o que Satanás vai fazer nos últimos dias. E aquela pessoa forte, mais ou menos seus 32 anos, musculoso, sentou junto perto de mim, e se tinha tanto espaço. E eu fiquei olhando assim, mas por que esse camarada veio sentar junto perto de mim, se tem tanto espaço? Olha, preste bem atenção, essa experiência, porque é de arrepiar o cabelo, né? Eu fiquei preocupado no momento, quando ele sentou, que eu estava lendo a parte onde o que o diabo vai fazer nesses últimos dias, ele também abriu um livro e começou a ler bem junto de mim. Olha, tinha tanto espaço. E ele olhava para o meu, eu olhava para o dele, e eu vi que o assunto dele estava falando com respeito a Satanás também. Aí me despertou a curiosidade, eu disse, olha, gozado, tanto espaço que tem no lugar, e o senhor sentou junto de mim, justo junto de mim, e o que eu estou lendo é sobre Satanás, o senhor também está lendo sobre Satanás. Ele disse, você sabe com quem está falando? Até ali eu não sabia. Ele disse, é com o próprio, porque eu estou lendo a invocação. Aí eu não deixei aquele bom mais falar nada, porque eu digo, Senhor, eu estou falando com o diabo sem estar sabendo que é o diabo. E eu então procurando falar de Jesus, falando de Jesus para ele, até chegar da tua pé, e eu atrás chegasse logo da tua pé. Se esse homem se manifestar dentro desse trem aqui, e já viu que estrago ele pode fazer, que ela era forte. E Deus, pela sua misericórdia, me conservou, e que ele não se manifestou. Eu não deixava ele falar nada. Quando ele queria falar, eu falava de Jesus, falava da palavra de Deus, terço mais terço, até chegar a Tatuapé. Eu Tatuapé, eu digo, vai com Deus, e deixei para lá. Olha, porque o espírito de profecia, no caso do conflito do século, é realmente muito forte o que tem lá. Muito, mas muito forte mesmo. E como a senhora White, o Satanás fez de tudo para tirar a vida dela, quando ela teve essas visões, ela sofreu muito para escrever o livro, O Grande Conflito, o Conflito do Século. Assim, quando a pessoa lê, vai ler, tem preguiça, não parece, não tem vontade de nada, e coisa, porque ele não quer que leia o que está lá escrito. Mas se você pedindo a orientação de Deus, você vai ler e vai descobrir muitas coisas que você não sabe, está lá depois da Bíblia, o Conflito do Século. Vamos ouvir o hino, Oh, que esperança, 476.
Querido e glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez, humildemente aqui estamos para te pedir a tua orientação, teu poder, tua graça, tua misericórdia, que aquilo que falarmos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. O Senhor sabe o que está escrito nesse sermão, dá-nos força, sabedoria, para que aquilo que de fato procuramos anunciar seja enviado por ti, tudo para a tua honra e tua glória. Perdoa nossos pecados, aceita com qualidade teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos e amigos. Mais uma vez, sempre repetindo esse texto de Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo que nós estamos falando, Deus falou tanto através da Bíblia, quanto do testemunho da irmã White. Deus deu a visão, ela não foi uma pessoa qualquer na vida da igreja. Esse nome adventista também veio da profecia. Não é um por acaso. É um nome que merece um respeito e uma reverência muito grande por ser a igreja de Deus. E algumas pessoas, alguns pastores de outras igrejas, chamam a igreja de seita. Se você soubesse o que você está falando da igreja adventista, você ficava calado e não procurava falar tal coisa. Porque você amanhã ou depois pode ser prejudicado por estar ofendendo a igreja de Deus. Pare e pense. Quando Paulo fala de seita, é Satanás. E você está sendo instrumento de Satanás para anunciar que a igreja é uma seita. Pare e pense. Você está sendo instrumento de Satanás. E ele usa você como pastor, como ancião, como diácono, ou como membro, ou seja lá, apóstolo, discípulo, bispo, seja lá quem for, você está sendo usado por Satanás e não por Deus. Deus não vai nunca te usar para você falar que a igreja adventista sétimo dia aceita. Nunca. Esse é Satanás. Você pode ficar cegado com a experiência própria que nós temos de tanta coisa que já vimos de pessoas que foi contra essa igreja e não saiu bem, saiu mal. Tanto pastores, como ancião, como diácono, como membro, até da minha igreja que saiu falando mal. O resultado não foi muito bom. O seu não será diferente. Se você não se arrepender, antes de falar alguma coisa, examine para ver o que é. Aí depois você fala com segurança o que você quer falar. Hoje, estudo da profecia, nós vamos estudar a união das igrejas apóstatas. A união das igrejas apóstatas. O texto-chave é Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14. Diz a palavra de Deus: então vi sair da boca do dragão, ou seja, Satanás, da boca da besta, se referindo ao Papa, da boca do falso profeta Justus, se referindo ao protestantismo apóstata, 3 espíritos imundos. Olha, 3 espíritos imundos, quer dizer, cada um estava com a mesma base, espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios. Olha, é muito forte, é muito forte. E operadores de sinais, eles operam sinais.
tanto a besta, como o espiritismo, como o falso profeta, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Aqui é o próprio Deus revelando isso que vai acontecer no futuro através da sua palavra em Apocalipse. Em 1 Timóteo 4:1-2 diz assim o versículo 1: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Você tem a Bíblia na mão, e por que você não lê ela? Você vai mais pelo que os outros falam. Quando você falar, você tem segurança do que você está falando. Agora peça sempre a Deus que você não seja um intérprete, mas que a Bíblia mesmo seja intérprete, porque às vezes você pode interpretar a palavra de Deus da maneira que você acha que é assim. Está cheio de teólogo que procura interpretar da maneira mais fácil para ele, nunca difícil. O verdadeiro é difícil falar, mas a mentira, fala, lá no norte diz: mentira tem perna curta, logo será descoberta. Versículo 2 diz assim, olha: pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizado a própria consciência. Você de tanto falar mentira, a sua consciência chegou a hora que mentira é verdade, e verdade virou mentira, porque está cauterizada com o erro. Então você, antes de falar uma besteira, pense bem o que besteira você vai falar, para você não falar muitas e muitas besteiras. Vejamos o que diz o Espírito de profecia, tanto no 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11, e o grande conflito, pois o senhor lê lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11, que o tempo aqui não dá, mas preste bem atenção que lá diz que é Deus que porá o erro na pessoa, não é, irmão Inácio? Você está acostumado a falar as coisas ensinando errado. Por exemplo, lá o domingo é o dia santo, que foi o dia que Jesus ressuscitou para enganar outros. Deus porá o erro na sua mente, não é, irmão Inácio? Para que você fique falando a mesma coisa, para que você seja julgado pela mentira, porque você deixou de ouvir a verdade. Leia lá que você vai ver, não é Inácio que está falando, não, leia lá que você vai ler. Leia até o 12, porque no versículo 12 é onde diz que você vai ser julgado por aquilo que você deu mais ouvido à mentira do que a verdade. Leia lá que você vai encontrar. O grande conflito, página 389, a Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder e sinais e prodígio. Quem opera? Satanás, de mentira e com todo o engano da injustiça. E os que não receberam o amor da verdade. O que é a verdade? Diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sua palavra, sua lei, seus mandamentos. É a verdade. Não adianta você pregar a metade, é toda a verdade. É isso que Jesus diz, ensinando toda a verdade. Para se salvarem, serão deixados à mercê da operação do erro que está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Para que creiam na mentira. Você deixou de dar ouvido à verdade, então você passa a crer na mentira. E toda mentira se torna verdade para você, porque você tem a Bíblia. Mas você é mais fácil você ensinar a mentira, porque ensinando a verdade a pessoa sabe para onde que vai. Então você conserva essa mentira, porque seu objetivo é outro. Você não está preocupado que a pessoa vá para o céu ou para o inferno. Tanto fez, tanto faz. Você está preocupado quanto é que ele deixa para você. Deixou qualquer trocado? Trocado em trocado vira milhões. E como vira?
É isso que você às vezes se preocupa. Você não está preocupado nem com sua salvação, imagine com dos outros. Você está preocupado da vida que você está levando e que os outros, você não está nem aí. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. Pergunto eu, o mundanismo, ele entrou só numa igreja? Não, em todas, na minha, na sua, não tem uma igreja que o mundanismo não entrou, não tem uma, e cada vez mais vão ficando pior. Muitos não gostam de ouvir o irmão Inácio, porque o que está escrito, é para o meu bem e para o bem de meio mundo de gente. Nós somos falhos, temos erro, não somos santos, somos pecadores, mas toda hora, Senhor, me perdoa, mais uma vez, Rei, e isso tenho certeza, que até a volta de Cristo sempre vamos estar, Senhor, tem misericórdia de mim, e que Ele um dia realmente completará aquilo que eu tanto quero ser, um cristão. A mudança é gradual, e o cumprimento perfeito de Apocalipse capítulo 14, versículo 8, está ainda no futuro, diz o versículo 8, seguindo-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Isso no sentido bíblico, a doutrina, se prostituiu. A igreja católica era a igreja de Deus na terra, era a igreja dos apóstolos, mas ela se deixou levar na época de Constantino, como mais político e pagão, colocando as suas heresias dentro da igreja. Existe um monte de heresia, que também na minha tem, não tem nem dúvida que tem também, esse não resta dúvida que todas têm, mas ela encheu tanto que a igreja foi decaindo espiritualmente até chegar a adorar imagens, O camarada faz aquela imagem, rebenta, xinga um pedaço, aquilo que sobra faz, e aí a turma vai adorar. O que vai fazer? Olha na Bíblia, própria Bíblia católica. Por que você vai pelo que o homem fala e não o que Deus fala? Aí chega naquele dia, não sabia, não, você não quis saber. O que diz a irmã White no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 151, quando o protestantismo estendeu os braços através do abismo, a fim de dar uma mão ao poder romano, se referindo ao Papa, e a outra ao espiritismo, ou protestantismo, dando uma mão para o romanismo e para o espiritismo, porque hoje iniciação espírita, às vezes tem igreja de Jesus, não sei o que de Jesus, tem nada a ver com Jesus, é espiritismo também influenciado, para dizer que não tem diferença, e a pessoa não, lá também fala de Jesus, e é isso que fala, A outro espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte foi induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante republicano, que é esse o governo, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Aí Satanás começa a operar milagres e milagres e milagres, através tanto do espiritismo, é ele que vai fazer essa influência para o catolicismo e protestantismo. Diz Deus, através de sua mensageira, ainda na página 151, como a aproximação do exército romano foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite
da paciência de Deus está atingindo, que as nações encheram a medida da sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar asas e partir desta terra para não mais tornar. O povo de Deus entrará então num período de aflição e angústia, que o profeta designa o tempo da angústia de Jacó, em Jacó. O sinal do libertamento será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus e reverencia a sua lei, e assim se recusa a aceitar o sinal da besta ou da sua imagem, que é realmente o sinal da besta, não é nada mais, nada menos de que o domingo. É o oposto do santo sábado. Deus diz que guarda o meu sábado para que sirva de sinal entre mim e vós, para que sabeis que sou o Senhor vosso Deus que santifica. E o catecismo diz: guardai domingos e festa, ao contrário do que Deus está falando. Lembra do que eu falei no começo dos 3 espíritos imundos? Romanismo, catolicismo, ou seja, espiritismo e o protestantismo apóstata, que eles também guardam, todos guardam o domingo. E ainda cita que Jesus morreu e ressuscitou no domingo, como não tivesse sido uma profecia, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. No livro Grande Conflito, página 587 e 592, na página 587, se depende da edição, desde o grande conflito no céu, desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Foi para realizar isto que entrou em rebelião contra o Criador. E posto que fosse expulso do céu, continuou a mesma luta na terra, enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus. E quanto transgride a lei de Deus abertamente, até nós adventistas que pregamos essa lei do jeito que ela está escrita, somos transgressores, às vezes abertamente, tanto pastores como ancião, como diácono, como membros. Às vezes estamos transgredindo e achando que ainda estamos abafando. Precisamos tomar um rumo diferente do que às vezes estamos fazendo com o Santo Sábado. É o objetivo que perseveradamente tem procurado atingir, que seja ato alcançado, pondo de parte toda a lei, que rejeitando um de seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo. Aquele que tropeçar em um só ponto manifesta desprezo pela lei toda. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão, tornando-se culpado de todos. Tiago 2,10. Procurando lançar o desprezo sobre o estatuto divino, Satanás perverteu as doutrinas da Escritura Sagrada e assim se incorporaram erros na fé alimentada por milhares dos que professam crer nas Escrituras. Irmão White escreveu isso mais de 100 anos atrás. Será que não está acontecendo isso? Você não está sendo transgredor da lei de Deus e é contra, ferramente, é contra a lei de Deus? Você prega realmente que isso já foi ou já era de Moisés, não sei de quem mais que você achou para falar? Quantas vezes você já pregou contra a lei de Deus? Será que você não está cumprindo isto que está escrito há mais de 100 anos, que no final da história ia se aumentando cada vez mais? O grande conflito, página 500
592, de 593, de 500, ou 587, depende da edição, mediante os dois grandes erros. Olha, que dois grandes erros, preste bem atenção. O primeiro, a imortalidade da alma. Esse é o grande erro. Tanto o catolicismo, como o protestantismo apóstata, quanto o espiritismo, os três pregam a mesma coisa, imortalidade da alma. A pessoa, se for bom, vai para o céu, e se não for, vai para o inferno. Ora, teve um ancião da igreja, que eu não vou dizer qual a igreja, mas conheço muito bem, e morei bem perto dessa pessoa, por ali na mesma rua, e o filho era dessa igreja, e o pai não era. E os dois morreram de acidente, uma perua morreu de acidente. E o ancião dessa igreja foi lá, eu não estava presente, mas alguém falou para mim. Eu digo que ele teve uma sorte muito grande, porque o que ele falou foi uma grande besteira, sem base bíblica, simplesmente no entusiasmo dele, ou no fanatismo dele, ou falta de conhecimento da palavra de Deus. Ele disse assim, para aqueles que estavam ali chorando e se lamentando a morte do antequerido, tanto do filho como do pai, ele disse, essa criança foi diretamente para o céu e esse outro para o inferno. Você imaginou? Ele livrou de alguém meter a mão nele naquele momento, porque prova ele não tem nenhuma na Bíblia, nem no Espírito, assim que dizer que o menino foi para o céu e o pai do menino foi para o inferno. É realmente, infelizmente, está cheio dessas religiões que tudo acredita na imortalidade. O homem morreu, não importa que ele é branco, preto, rico ou pobre, que igreja ele é, ele vai tudo para o mesmo buraco. Não tem o buraco escolhido para Betânia, todo buraco, a terra, e vai para a terra. Ou então muitos preferem ser queimado, cremado, que eu também não vejo base bíblica e nem no espírito de profecia, mas às vezes tem pastores, tem ancião, tem membros, diácono da minha igreja, que às vezes se enquadra de ser, prefere ser cremado, e eu nunca li, não na Bíblia e nem no Espírito de Profecia. A Bíblia diz que isso é mais para os pagãos e não para um cristão. A Bíblia não fala de nenhum cristão que foi cremado, porque pastores, ancião, diácono e membro, ou seja lá de onde for, quer ser cremado. Alguma coisa e deve, eu não acho que não está sem dever alguma coisa. O que é, eu não sei, mas ele sabe, que de Cristo não foi cremado e nem de um discípulo foi cremado. Quando você é queimado por dever do Estado que queima, aí não foi você que quis, foi a lei do país lá e mandou lhe queimar. Queimado não é você ser queimado. E a santidade do domingo, os dois, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, ou seja, a Satanás há de enredar o povo em suas malhas, ou seja, para fazer com que o povo acredite que o domingo é um dia santo, é um dia de descanso para a família, usa a família, o diabo é tão astuto, que usa a família como um meio de disfarce. Ora, quem é que não quer deixar de trabalhar de domingo, mercado, etc, etc, mas por que não mudaram para o sábado, que é o dia que está escrito? E mudaram tudo, querem mudar tudo para o domingo? Está tudo. O diabo é astuto, ele sabe o que faz. Agora você entra na dele se você quiser. A Bíblia, o Espírito de você está falando, porque nós estamos falando aqui. Você onde estiver ouvindo, fale para outros, leia a Bíblia e vê se você descobre como o Domingo Santo. Enquanto o primeiro lança o fundamento do Espiritismo, enquanto o primeiro, que é a imortalidade, lança o fundamento do Espiritismo, que é ele que prega, e isso virou para as igrejas, protestante e catolicismo é a mesma coisa. O último cria, o último que seja, no caso do domingo, um laço de simpatia com Roma. Papai, os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos à treva, não, através da voragem, para apanhar a mão do espiritismo e estender Sião por sobre o abismo,
para dar mãos ao poder romano, ou seja, ao papado, e sobre a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. Dá para entender? Olha, Deus não faz nada sem primeiro avisar o seu povo. Tudo que está escrito mais de 100 anos, que o irmão Ade escreveu, é justo para esse tempo final, para que eu e você, não importa que religião você é, o importante é que você dê ouvido o que Deus está dizendo. Não seja enganado, não queira ser realmente cúmplice desse erro, porque naquele dia, Deus não terá você como inocente. Não, você não é inocente. E a Bíblia diz que se eu conheço, tem que falar. E se você está ouvindo, tem que falar também para outros. Não deixe que outros se percam se você conhece a verdade. Fale da verdade para ele. Não importa qual religião você é. O importante é que você dê ouvido à palavra de Deus, e assim diz o Senhor. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, olha agora, imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, a época que nós estamos, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. Por quê? Porque ele se faz de cristianismo. Não, fala lá também, ensina de Cristo. Olha, para mim saber quem era Chico Xavier, não é preciso ler o livro dele. A Bíblia já me diz quem era. E a pessoa diz, não, mas precisa ler de tudo para reter o bem. Mas o que você vai ler lá do Chico Xavier para reter o bem? Qual bem que você vai reter? Se você conhece a Bíblia. Se você não conhece, paciência. Mas se você conhece, você está no caminho errado e Deus porá realmente o erro na sua mente, para que você seja julgado pelo seu erro, porque você não deu ouvido à verdade. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de um anjo de luz. Ora, Satanás aparecendo como quem fosse um anjo de luz, e a Bíblia fala, mediante a agência do espiritismo. Veja que cita muito o espiritismo, o romanismo e o protestantismo. Operação, prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas, e como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Está entendendo? Satanás fará tanto milagre, e falando, apoiando as igrejas de Jesus, falando de Jesus, que o povo acha que é realmente Deus. Ou seja, antes da volta de Cristo, ele vai aparecer como quem fosse Cristo. Mas a Bíblia diz, olha, quando você vê que está ali ou acolá, não dê ouvido. Não dê ouvido. Por quê? Porque ele vai fazer milagres, ele vai fazer a imposição das mãos, dizendo como quem fosse Jesus, tá? Eu até sou contra algumas imagens que são feitas, tanto na minha igreja como qualquer uma que tem a imagem de Jesus. Eu nunca vi Jesus, ninguém também nunca viu Jesus. E o diabo, ele vê a imagem de Jesus, olha lá, bonito. Tem a hora que aparece um Jesus louro, os olhos azuis, tem hora um moreno, coisa, aí fica a confusão, a pessoa fica na mente. E quando ele se manifestar, realmente nessas curas, ele vai dizer que é Jesus. A turma pinta o diabo, me desculpa a expressão, com rabo, com chifre. Você já viu o diabo com rabo, com chifre? E nem queira ver, porque eu também não quero ver. Se eu não vi Cristo, quero ver o inimigo? Não. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele é formoso, bonito, simpático. Agora, com a gente ele é? Nem sei, nem quero saber. Se você quer saber, aí é problema seu. Mas ele vai aparecer para muitos que considera cristão, tanto da minha igreja, como da sua, sei lá quem for,
como Jesus que a gente vê que está passando na tela dentro da igreja. Diz, não, mas eu vi isso na minha igreja. É Jesus. E agora, que eu e você vai dizer que é Jesus, sim ou não? Pare e pense, amigo. Nós vamos dar continuação a esse estudo numa próxima oportunidade, pela misericórdia de Deus, e os senhores verão o que está escrito. O que nós estamos falando é porque eu sinto que devo falar isso. Desde 2017, quando estava preparando esses sermões, e eu segurei muito, mas eu tenho um texto aqui que vai lá mais para o meio, o final, do qual esse texto me encorajou, e eu disse, eu tenho que falar, doa quem doer, não importa, a palavra de Deus ela tem que ser exposta, o testemunho tem que ser exposto para todo mundo ouvir, porque se eu não falo, as pedras clamarão, e eu serei responsável pelo sangue dos senhores, porque tenho conhecimento e não falo dessa verdade. Eu não quero jamais que alguém diga que eu não falei. Eu sou um pecador, eu não estou falando porque sou um santo, eu sou um pecador, eu reconheço que sou um pecador, toda hora, Senhor, mais uma vez errei, me perdoa, está entendendo? Se você é um santo, tudo bem, mas se você está igual a mim, pecando, toda hora você erra, só no pensamento, só no falar, só na maneira como você e eu estamos pecando, a Bíblia diz, não há um justo sequer, e aquele que diz que não peca é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, se você diz que não tem pecado, então você é um mentiroso, e a Bíblia diz que é filho de Satanás. Está entendendo? Então, leia a Bíblia, procure ler o grande conflito, que você vai ver que conflito você vai encontrar lá dentro, sem rodeio. O que nós estamos falando está muito aqui no grande conflito do céu. Deus possa realmente abençoar a todos os ouvintes, todos os amigos, e todas as emissoras que têm transmitido o nosso programa, esses donos da emissora, como os ouvintes da mesma, que Deus possa abrir a mente, tanto minha como dos senhores, para dar ouvido, um assim diz o Senhor, e não um assim diz o pastor, um assim diz o bispo, um assim diz o apóstolo, um assim diz o presbítero, seja lá quem bomba for, não dê ouvido, um assim diz a palavra de Deus. A regra de fé é a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia e somente a Bíblia. Vamos ouvir mais um hino para a honra e glória de nosso Deus com nossa irmã Lucimar. Que tudo seja para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Deus quer e nós queremos tudo dar certo pela misericórdia de Deus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quanto anseio encontrar Jesus
por te amar até o fim. Querido glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual aqui passamos juntos, meditando na Tua Palavra, através da mesma e também do Espírito de Profecia. Que possamos compreender o que está escrito e pela Tua misericórdia possamos pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Para que naquele dia estejamos preparados para encontrar com Jesus na nuvem do céu. Abençoa realmente os donos dessa emissora, quem trabalha nela e de todas as emissoras que estão transmitindo os nossos programas, que tudo seja feito para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.